Santana, aluno do professor Kleber, de mestrado, e hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho que paralelo que eu e o Gabriel estamos desenvolvendo aqui, que é caracterizar o N2 de umas amostras de fosfateluritos de nióbio, que é do Igor, que é aluno de mestrado do professor Danilo Manzani, lá do IQISC. Então, a gente tem umas 3 amostras, né? Aqui a composição que tem o óxido de telúrio como matriz e o dopante, que é o fosfato de nióbio. Então são essas com X variando 5, 10 e 15, que são essas amostras que foram entregues para a gente caracterizar inicialmente. Certo? Então, primeiro a gente fez medidas no UV-Vis para obter a energia do gap, e a gente está utilizando então o talk plot, que ele baseia o talk plot na suposição de que o coeficiente de absorção alfa ele pode ser representado nessa equação aqui, em que gama é um fator que depende do tipo da transição eletrônica que é usado, e sendo meio para gap direto ou 2 para gap indireto, né? No caso que aqui a transição é assistida por fótons. Certo? Aqui tá os resultados que a gente obteve inicialmente para a energia do gap, as 3 amostras, certo? No caso gap direto, estou utilizando gama igual a meio, e a gente pode ver que as 3 são praticamente idênticas, equivalentes, né? É da ordem de 3 electronvolts. E guardem esse número que vai ser importante mais na frente, quando eu for falar um pouco sobre o N2. Bem, e é isso. Depois a gente fez então a caracterização do N2 utilizando o Z-scan. A maioria das pessoas já está familiarizada com o Z-scan, mas eu vou passar rapidinho mais ou menos como ele funciona. Então, a gente sabe que a gente vai ter um índice de refração dependente da intensidade, e como a gente está trabalhando com um feixe gaussiano, né, você vai ter um gradiente de intensidade, em que, por exemplo, aqui a intensidade é mais intensa do que nas beiradas. Isso vai fazer, por exemplo, por um caso de um N2 positivo, que a velocidade da luz aqui no centro seja menor do que nas beiradas, e você vai deformar a frente de onda e a sua amostra vai funcionar como uma lente. Então, se a amostra está longe, a intensidade é pequena, você não vai ter efeito não linear. Conforme você vai aproximando aqui do foco, o que você vai ter é que a amostra o foco da lente, que aqui, agora vai deslocar um pouquinho mais para cá, de modo que a intensidade que tu medir vai ser um pouquinho menor, que vai ter essa queda. Depois que tu passar pelo foco, o feixe que está abrindo vai abrir um pouco menos, então você vai ter então que aqui nessa região vai aumentar, de modo que a curva do Z-scan refrativo vai ser desse formato aqui, né? Uma curva simétrica. Aqui está um esquema do experimento que nós estamos usando, nós estamos usando o laser Farios, que é o Interpo KGW, que vai emitir em 1030 nanômetros, vai ser um pulso da ordem de 200 e poucos femtosegundos, e ele permite você alterar a taxa de repetição. No caso, a gente vai estar utilizando 750 Hz, que vai estar no OPA, que permite a gente sintonizar o comprimento de onda de excitação. Vai passar aqui por um filtro espacial, que o filtro espacial vai consistir basicamente em uma fenda estreita, que a gente sabe que vai ter vai gerar um padrão de difração para uma fenda estreita, e a gente sabe que é basicamente uma 5 ao quadrado, que dá para aproximar para uma gaussiana, uma vez que a Z-scan considera, na teoria, um feixe gaussiano, né? E aqui a gente vai varrer a amostra em torno do foco. Aqui tem um detector, que vai estar com uma íris, que a gente vai medir o Z-scan refrativo, e aqui a gente vai coletar toda a potência e fazer o Z-scan absortivo. E no Z-scan absortivo, bem, eu disse que a curva de Z-scan refrativa é simétrica, contudo, quando a gente tem absorção, a gente tende a distorcer um pouco a curva, né? De modo que aqui, longe do foco, longe do foco a gente não vai ter absorção de 2 fótons, mas conforme a gente vai aproximando, a intensidade aumenta e a gente começa a induzir efeito não linear de absorção de 2 fótons. E aí tem uma queda da transmitância. Então, o que a gente vai ter aqui é um resultado que eu mostrei aqui de fenda fechada, que a gente vai medir nesse detector, fenda aberta, que é o refrativo com absorção, que dá para fitar com essa expressão, fenda aberta, né? A gente vai coletar toda a potência transmitida, e o que a gente faz geralmente para obter a curva simétrica
é simplesmente, o pessoal costuma dividir uma curva pela outra, né, para compensar. Então, isso. Aqui tem os resultados para as 3 amostras que a gente fez, em que a gente pode ver que não varia muito com a composição. Mas a gente pode ver que tem um N2 muito alto. Se for pegar, por exemplo, a sílica tem um N2 de 2 vezes 10 a menos 20 metros quadrados por watt. E a gente está obtendo cerca de 10 vezes aqui no infravermelho, da ordem de 2 vezes 10 a 19. Né? E notem que, ao contrário das muitas amostras que o pessoal tem medido aqui no grupo, que o índice de refração N2 ele não fica constante, ele varia, chegando aqui cerca de 3 vezes o valor aqui nessa região, que é algo interessante que eu vou querer discutir mais para frente, essa dispersão. Então, como a gente pode ver, as 3 são estatisticamente equivalentes, não tem muita mudança, e a gente também, vou dar spoiler já um pouco da apresentação do Gabriel, vai ser daqui das 2 semanas, que a gente também está trabalhando com umas amostras de tântalo, e nessa sim a gente vê que ela varia conforme a composição, né? Bem, então, a ideia, para a gente entender, a gente sabe lá do modelo de Lorentz que quando a gente tem uma absorção, quando a gente está longe de uma banda de absorção, o índice de refração permanece praticamente constante. E aí, conforme a gente aproxima da banda, ele vai variar mais, né? Tem até, e a parte, o coeficiente de absorção linear e o índice de refração linear, eles vão estar relacionados por Kramers-Kronig, né? Uma vez que alfa está relacionado com a parte imaginária da suscetibilidade elétrica de primeira ordem e o N com a parte real da suscetibilidade elétrica. Então, o que agora foi então, a gente, no caso de uma suscetibilidade elétrica de terceira ordem, a gente pode escrever então essa relação aqui. Contudo, dá para notar que para você obter o valor do N2 degenerado, você precisaria obter então primeiro o espectro não degenerado. Isso daí é uma complicação, né? Uma função de 2 variáveis, ômega', ômega. Então, inicialmente, tem vários artigos que a gente pode descrever o coeficiente de absorção de 2 fótons como sendo proporcional a essa função F2 aqui. Em que eu plotei aqui, em que a função F2 dá para escrever com F2 de 2x como sendo isso daqui, 2x menos 1 elevado a 3 meios dividido por 2x à quinta, para 2x maior que 1, né? Porque 2x maior, com a x maior que meio você começa a ter absorção, e x menor que meio você não vai ter absorção. Aqui eu estou plotando a energia normalizada pela energia do gap, certo? Então, nesse artigo do Sheikh-Bahai, que acho que é de 90, então ele estendeu inicialmente essa expressão aqui, o caso não degenerado. Então ele fez f2 de 2x igual a f2 de x mais x'. Assim, a gente tem que o N2 vai ser uma proporcional a uma função g2 de x, em que g2 de x é simplesmente jogar aquela função f2 lá, né? E fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui. Então aqui a gente tem a curva de dispersão lá do N2. Ser proporcional a isso daqui, certo? Nesse outro artigo já, ele derivou, utilizando teoria de perturbação e o minimal coupling, as expressões para a seção de choque não degenerada. E ele também considerou outros efeitos, como por exemplo o Raman, o efeito Stark linear, o efeito Stark quadrático, né? A gente pode ver. E nessa apresentação a gente vai focar na absorção de 2 fótons. E assim a gente chega nessas expressões para as funções G2, né? Para a absorção de 2 fótons, Raman, efeito linear, Stark linear e quadrático, aqui embaixo. Bem, então, ele também fala que, tipo, expandindo, por exemplo, o caso da absorção de 2 fótons, essa função G2, expandindo ela em uma série, a gente chega nessa expressão aqui, que tem os termos de divergência, né? X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x. E essa divergência, ele fala lá que segue do você aplicar a perturbação P escalar A, né? Que esse é bem conhecido, que pode introduzir essas divergências. E fala para remover elas.
Fazendo isso, a gente tem esses gráficos aqui de cada uma das contribuições: absorção de 2 fótons, Raman, efeito Stark linear e efeito Stark quadrático. Bem, note que a curva que a gente obteve agora, utilizando o F2 não degenerado, que foi nesse último artigo que eu comentei, é praticamente muito parecida com a obtida anteriormente, né, quando ele estendeu simplesmente a função F2 do x mais x', né? É só aqui que tem uma diferença um pouco maior. Bem, e assim a gente conseguiu então ajustar nessas curvas utilizando aquela contribuição da absorção de 2 fótons. E a gente pode ver que ela ajusta relativamente bem para os 3 compostos, né? Até aqui é o N2 na primeira linha, e aqui na segunda linha é o beta, certo? O alfa 2, quer dizer. E, contudo, aqui eu estou utilizando, lembra que eu falei que da energia do gap, que era importante, que era da ordem de 3 electronvolts? Então, aqui eu estou utilizando o valor de 3.5 e 3.6, que é o valor que a gente obteve utilizando o cold plot, o talk plot, ele não ajusta muito bem essas curvas. Então, o que será que está de errado? Uma hipótese que a gente acha é que, por exemplo, a gente pode dividir o gráfico de absorção linear em 3 principais regiões. Essa daqui, que satisfaz aquela equação que eu mostrei lá no começo, que alfa Hni ele é ao quadrado. Raiz de alfa Hni é proporcional a E menos EG, né? A região A. Essa região B, que é chamada de cauda de Urbach, que a origem dela ainda não está bem clara, mas pode ser por o pessoal fala estado de defeito, impurezas, enfim. E uma outra região C, que é uma região de absorção fraca, né? E aqui então, como essa cauda de Urbach, ela vai com a exponencial, né? Então quando você toma o logaritmo, vai dar uma reta. E a gente pode ver que nas nossas curvas, que basicamente a gente não consegue ver basicamente a região A. A curva vermelha é a curva que deveria ter quando eu plotei usando os valores encontrados do talk plot, certo? E aqui a curva azul é que eu fiz o ajuste dessa região, que eu plotei o logaritmo de alfa, e aí a gente pode inclusive determinar a energia aqui de Urbach, que está relacionada com o inverso aqui do slope. Então a gente acredita que essa cauda ela está fazendo a gente subestimar o verdadeiro gap. Então, pelo menos é isso que a gente está pensando inicialmente. Então, como conclusão, a gente tem que esses vidros de nióbio eles apresentam um alto valor de N2, cerca de 10 vezes maior do que a da sílica na região do infravermelho. Tem uma dispersão, a gente vê que chega a variar na região lá em 600 nanômetros, chega a ser 3 vezes maior do que a região lá no infravermelho. E a dispersão do M2, ela então parece estar relacionada então, realmente com essa absorção de 2 fótons. Está com uma boa concordância com o modelo teórico. E é isso, obrigado pela atenção.